E aí, pessoal, aqui é o Almir. Fala pessoal, Pedro do Contador Agora. Pessoal, vamos falar um pouco de por que não depender apenas da indicação. É, eu não gosto de indicação por um motivo muito específico, esse motivo é meu. Pra gente que cria e estrutura processos comerciais, geralmente a indicação ela é um processo ali muito forte de aquisição de clientes. E muitos escritórios vivem disso e não tem nada de errado nisso, de viver de indicação. A gente também aqui recebe muita indicação. Só que o processo de indicação, se você, por exemplo, tem 100 clientes e cada cliente te indica um cliente, você dobra a sua carteira de clientes somente com indicação. E isso é muito bom no sentido de negócio, mas é muito ruim no sentido de métrica. Por quê? Porque isso acaba, você acaba não percebendo o quanto o seu departamento comercial é frágil. Porque quem vive só de indicação, se chove indicação todo dia, você nunca vai saber realmente a efetividade do seu comercial. E quando você monta um processo separado da indicação, onde aquele profissional ou aquele grupo de profissionais, eles têm que trazer clientes, independente de indicação, independente de upsell de clientes, aí você sabe realmente a maturidade que seu departamento comercial tem. Então, eu vou pedir pro Pedro falar um pouco aqui sobre os principais erros aí que o contador comete relacionado a isso, Pedro. Eu acho que o que acontece? O mercado da contabilidade ele vem mudando bastante. Né? Então, assim, o contador que está pelo menos assistindo aqui já sabe que não pode só depender da indicação. Né? Porque o que acontece, pessoal? Hoje você tem diversas maneiras de chegar a potenciais clientes. A indicação funcionou e funciona por muito tempo. Só que o que acontece? Muitas vezes, tá? Se você está começando, você está no momento ali de arrumar a sua casa, o seu processo para depois alavancar o seu crescimento, o que você tem que pensar? A indicação você não tem previsibilidade. E aí é um ponto que eu acho muito interessante. Porque chega no evento, o contador fala assim, eu tô assim, eu tô assado e eu quero dobrar minha carteira em 20%. O que eu faço para isso? Eu vou dobrar minha carteira no ano de 2020. Tá, mas e aí? Como é que você vai dobrar essa carteira? Através da indicação. Fica muito difícil. Então, assim, você pode ter indicação, você pode ter marketing, você pode ter comercial, você pode estar em evento. Só que o que acontece, pessoal? Se você depende só de uma estratégia para captar novos clientes para o seu negócio, fica muito mais difícil. Então, eu falo, não dependa só da indicação, tá? Tenha outras estratégias para buscar. Porque o que acontece? Pode ser um mês que, beleza, um mês muito bom, a imposto de renda aí tá chegando, vai ter muito cliente, bacana. Mas e aí, quando chegar junho, julho? Quando chegar no final do ano, que é o processo ali que o contador perde muito cliente, porque é normal no mercado essa saída ali no final do ano. Então, não adianta você pensar, esse mês foi bom, eu consegui 20 indicações, eu fechei 5, 2, 3, não importa. Tá aí o mês que você não tem muita indicação. Mas aí você vai falar, beleza, mas eu captei aqueles clientes lá atrás. Só que você tem que ter uma consistência no seu processo comercial. Não é hoje eu coloco um cliente, amanhã eu coloco 2, aí eu fico 3 meses sem colocar um cliente. Não. 2, 3. E aí você vai melhorando. O que eu posso fazer mais? Agora eu posso fazer anúncio, agora eu posso contratar uma empresa, eu posso contratar o contador agora, eu posso contratar uma pessoa para fazer o meu marketing interno aqui no nosso negócio. Você vai gradativamente subindo degrau por degrau nessa escada. Exatamente. E uma coisa muito importante de falar de processo de indicação eu nunca conheci ninguém de poder e nenhuma empresa de poder que depende de outra pessoa. Então, o processo de captação de clientes tem que depender somente de você. A sua habilidade enquanto empresário, ela está muito ligada na sua capacidade de gerar negócio. E se a sua capacidade de gerar negócio é depender da boa vontade de um terceiro, talvez você não tenha tanta capacidade assim como você acha que tenha. Então é muito importante você ter essa habilidade e você entender que é importante você receber uma indicação, é muito bem-vindo, é abençoado quando chega uma Com certeza. indicação, é muito Ainda mais bom. quando é no final do mês, né? Nossa, tá precisando bater a meta, aí você já dá aquela relaxada. Só que você tem que pensar o seguinte, a sua capacidade enquanto empresário está principalmente ligada à sua capacidade de gerar negócios todos os meses. Então, se você depende só de indicação, isso mostra que seu serviço é muito bom, que você é muito bem relacionado, e isso são características boas do empresário. Só que
você não pode ter apenas um canal de aquisição de clientes. Se você depender apenas de um canal, se você perde esse canal, você perde a sua capacidade ali. Então, abre o seu leque, pensa em outros canais de aquisição de clientes. E um canal bom que a gente pode dar de dica é a prospecção ativa, né, Pedro? Com certeza. O que é a prospecção ativa, para o pessoal entender melhor? O que acontece, pessoal? A gente tem uma veia muito forte aqui que é o que a gente faz para os nossos parceiros é o que a gente implementa no nosso processo. Isso eu acho que é bem importante. É uma coisa eu me chegar e eu falar, você tem que diversificar o seu processo comercial. Será que o processo comercial do Contador Agora é diversificado? Sim. A gente trabalha outbound, a gente trabalha anúncio, a gente trabalha evento, que a gente acredita, né, que tem uma autoridade para o nosso público. Então, o que a gente faz? A gente diversifica os canais para a gente entender qual canal está tendo mais performance. Tá? Então, e a prospecção ativa é justa. O que é a prospecção ativa? Existe uma linha de pensamento, uma linha de, não só de pensamento, né? Existe uma linha de um processo comercial que ficou muito forte no Brasil de alguns anos para cá, que é a receita previsível. Receita previsível é uma metodologia que ela é totalmente offline no sentido de você vai atrás do cliente e não é totalmente o contrário do inbound, né? O que é chamado de inbound? É quando os seus clientes te buscam. A prospecção ativa não. Você vai atrás de potenciais clientes. Então explica pro pessoal como que fazer um pouco mais essa questão de prospecção ativa. O contador que conseguir resposta me manda uma mensagem aí que eu vou ficar feliz, viu? Mas o que acontece? Como que funciona a prospecção? A prospecção é uma estratégia que você vai mapear o perfil ideal do seu cliente, tá? Eu vou pontuar isso toda hora porque eu acho que é muito relevante. Por exemplo, Pedro, eu tenho escritório de contabilidade, eu trabalho com indústria, eu trabalho com escritório de advocacia, eu trabalho com clínica médica. Tá, bacana. E aí? Como que você vai desenvolver a prospecção ativa para encontrar esse cliente? A prospecção ativa, ela funciona da seguinte maneira. Você vai mapear as empresas do seu segmento, que você queira falar, na verdade, e da sua região. Pedro, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Tá, então mapeia ali, faz uma lista ali com, 200 empresas daquele segmento. Vou fazer então vou encontrar 200 clínicas médicas em Belo Horizonte. E aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o nome do diretor dessa empresa, eu vou pegar um contato, vou tentar encontrar um contato, um e-mail dele, um WhatsApp, um contato da empresa. E aí, pessoal, isso é um ponto muito importante, tá? O que você tem que entender quando a gente fala de prospecção de processo de venda? Você tem que entender quem é o tomador de decisão, tá? Se você vai para uma empresa de médio e grande porte, se você manda um e-mail para um contato, para um financeiro, para um comercial, para um pessoal, a pessoa muitas vezes não vai te responder. Mas não é porque o cara deixou de ver seu e-mail, é porque ele não recebeu. Então, quem que é a pessoa que mais sente com relação a pagar altos impostos e quer aumentar a margem de lucro? O dono da empresa. O decisor. O decisor. Então você tem que falar com esse cara, sabe? Você tem que chegar, você tem que ligar para essa empresa, você tem que encontrar o e-mail dele. Por exemplo, hoje existem várias plataformas gratuitas que você consegue encontrar o e-mail dos cargos mais altos da empresa. Exatamente. Você tem o Snovio, que é uma ferramenta muito boa. Ela tem algumas versões pagas, mas é muito boa, gratuita. Você tem a Hunter, tá? Tudo isso que eu tô falando são estratégias gratuitas. E aí o que você vai fazer? Você vai encontrar o e-mail dessa pessoa, você vai mapear mais 50, 90, 100 empresas e vai pegar o nome do decisor, o e-mail dele e vai mandar um e-mail personalizado para todo mundo assim. Vou dar um chute aqui, tá, Almir, de exemplo pessoal. Mas vale lembrar que você tem que fazer o seu de acordo com o segmento que você quer atingir, tá? E qual que é o diferencial dessa abordagem? Essa abordagem ela é uma abordagem em cima da necessidade do seu cliente, tá? E não falando do seu negócio. Por exemplo, se eu fosse prospectar a empresa do Almir. Eu sou um contador, eu tenho escritório aqui em BH e eu quero trabalhar com startups de marketing digital. Bacana, então eu encontrei o Contador Agora, o site do Contador Agora, e eu vi que o Almir é o diretor da empresa. Joguei lá no cadastro da Receita. E através desse Hunter eu vi que o endereço do Almir era almir@contadoragora.com. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail personalizado assim para o Almir. Olá, Almir, tudo bem? Meu nome é Pedro.
Eu falo aqui da Contabilidade X, da Contábil X, e estou entrando em contato com você, Almir, porque atualmente eu ajudo grandes empresas do seu segmento a reduzir impostos, aumentar a margem de lucro e ter um controle financeiro mais eficiente. Almir, gostaria de bater um papo com você entre hoje e amanhã, caso isso seja sua prioridade, para eu entender o cenário da sua empresa e o que você está fazendo para tratar esses pontos. Aguardo seu retorno. Grande abraço. E a gente, enquanto empreendedor, enquanto empresário, se recebe um e-mail falando da dor que a gente tem e como que aquela empresa ajuda a gente a resolver aquela dor, surge o interesse de responder o e-mail, de agendar uma reunião. E uma coisa importante é sempre, eu já falei isso mais cedo, já falei isso em outros vídeos, mas nunca é bom reforçar. A única maneira de você conseguir chamar a atenção de um determinado potencial cliente é através de dor ou sonho e ganância. Depende de como você quer usar, porque a palavra ganância é muito forte muitas vezes, mas da literatura é assim que ela vem. Então, ou é através da dor, ou através do sonho dessa pessoa. Uma coisa importante, dizem que uma pessoa só aprende se você conseguir conectar a parte técnica com a parte emocional. Na verdade, como que se traduz isso numa prospecção ativa? Que você tem que falar da contabilidade enquanto parte técnica. Então, o que é a contabilidade? Tem uma contabilidade em dia, os impostos sendo bem calculados. Sim. Mas qual que é a parte emocional? Pagar menos imposto para sobrar mais dinheiro, para o empresário sair com a família, para o empresário poder viajar com a esposa, para o empresário poder fazer XYZ, comprar um carro importado, se for isso que for o valor para ele. Uhum. Então, é muito importante entender o que a sua empresa faz, realmente conseguir entender o que a sua empresa contábil de verdade entrega. O que ela entrega é a contabilidade, mas qual que é o valor de percepção que o cliente tem dela. Então, se você tiver alguma dúvida sobre prospecção, o Pedro talvez seja a pessoa mais indicada aí para falar sobre prospecção ativa. O Breno vai deixar o contato do Pedro aqui nesse vídeo. Pode me chamar lá, tem alguns materiais muito relevantes que a gente produziu aqui no Contador Agora de prospecção ativa e outras estratégias também para te ajudar a ter mais eficiência aí no seu processo comercial e de atrair novos potenciais clientes, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez e nunca se esqueça que não existe processo comercial se a sua empresa realmente não tiver um DNA de vendas. Então vamos mudar isso nas empresas, vamos para ação porque é isso aí. Abraço. Valeu.